Aleluia. Bendito seja o nosso Deus que nos faz triunfar em Cristo Jesus. Nós que não negociamos o Evangelho, que pregamos com sinceridade. Nós estamos em uma série de estudos empenhados na edificação do corpo de Cristo. E nós estamos falando sobre as parábolas de Jesus. Mateus capítulo 25, do versículo 14 ao versículo 30. Nós vamos falar sobre a parábola dos talentos. Eu quero ministrar nessa noite debaixo do seguinte tema: o que você tem feito para o crescimento e o desenvolvimento do reino de Deus? Pergunte para o seu irmão aí, fale, o que você tem feito, irmão, pelo crescimento e o desenvolvimento do reino de Deus? Mateus capítulo 25, versículo 14, a parábola dos talentos. Os que estão me ouvindo, digam amém. Pois será como um homem que, ausentando-se do seu país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um servo ele deu 5 talentos, a outro ele deu 2, e a outro 1 talento, cada um segundo a sua própria capacidade. Então ele partiu. O que recebeu 5 talentos, ele saiu imediatamente a negociar, e com eles ele ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebeu 2, ganhou também outros 2. Mas o que recebeu 1 só, ele logo saindo abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, observe, muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou as contas com eles. Então, aproximando-se do que recebeu 5 talentos, ele entregou outros 5 e disse: Senhor, o senhor me confiou aqui 5 talentos, agora eis aqui outros 5 que eu ganhei. Então disse o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, porque você foi fiel no pouco, sobre muito eu te colocarei. Então entra agora no gozo do seu Senhor. Aproximando-se também aquele que recebeu 2 talentos, ele disse: Senhor, o senhor me confiou 2 talentos, então está aqui, e eu ainda ganhei outros 2. Então disse o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, porque foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Entra agora no gozo do teu Senhor. Mas por fim, chegando, que recebeu apenas 1 talento, disse: Senhor, eu sabia que o senhor é um homem severo, e que o senhor ceifa aonde não semeastes, ajunta aonde não espalhaste. Então eu fiquei com medo, receoso. Então eu fui e escondi o talento que o senhor me deu na terra, e agora desenterrei, e está aqui o que é seu. Então respondeu, porém, o Senhor: na verdade, parafraseando, você é um servo mau e negligente. Sabia que eu sou um homem que ceifa onde não semeei, ajunto aonde não espalhei. Então cumpria que seria melhor que você entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu voltasse, eu poderia receber os juros daquilo que é meu. Deixa aí, pois, o talento e dá ao que tem 10, porque a todo que tem lhe será dado, e terá ainda mais abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo, o que, irmãos? Inútil, lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. A minha oração é que o Espírito de Deus possa falar através da minha vida ao seu coração. O vocábulo talento, do grego talanton, apontava para uma unidade de peso, e com o tempo foi uma unidade de medida monetária. Um talento era o equivalente a 6.000 denários. Um denário valia um dia inteiro de trabalho. Então, sendo assim, um talento era o equivalente ao salário
de 18 anos de trabalho. A Bíblia diz que antes de se ausentar do seu país, no verso 14, este homem chamou os seus servos e lhe confiou os seus bens. A um ele deu 5 talentos, conforme a capacidade administrativa que ele tinha. A outro ele foi e investiu 2 talentos, também conforme a capacidade. O primeiro servo, que recebeu 5 talentos, ele saiu imediatamente a negociar, porque ele sabia que estava nas suas mãos uma responsabilidade muito grande. Ele estava para negociar o equivalente a 90 anos de salário. Então esse homem sabia também que se ele não fizesse o trabalho de um servo bom, fiel e prudente, por certo, ele seria muito cobrado. Agora o terceiro, diz a Bíblia, que rapidamente enterrou o talento. Olha só, irmãos, outra observação: cada um recebeu o talento conforme a sua capacidade de negociar. O senhor dos talentos aqui, este homem que estava para viajar, é um homem bondoso e misericordioso, porque ele tinha autoridade para impor sobre todos eles a mesma responsabilidade, mas sabendo que alguns dos seus servos não tinham tanta capacidade, ele bondosamente e misericordiosamente, ele deu uma quantidade menor, porque ele sabia que aquela pessoa não tinha essa estrutura para administrar tanta responsabilidade. Agora, o texto, ele não nos declara, mas a lógica filosófica é que esse senhor estava se ausentando da sua cidade para algum trabalho de vital importância. Para ele confiar os seus bens aos seus servos, ele ia para um trabalho de vital importância. Então ele foi viajar, ficou um longo período de tempo e confiou os seus talentos aos seus servos. Estão me ouvindo? Digam amém. Amém? Então, o que Jesus nos ensina através dessa parábola? Em primeiro lugar, Jesus estava preparando os seus discípulos para a sua ausência temporária. Da mesma forma que este homem do versículo 14, se você observar, se ausentou do seu país temporariamente para resolver algum problema de vital importância, a Bíblia nos diz que Jesus foi assunto ao céu para poder efetuar completamente a nossa redenção, levando cativo o cativeiro. Segundo ponto da parábola é que Jesus revela aos seus discípulos a missão da igreja. Antes de partir, esse homem investiu talento na vida dos seus empregados conforme a capacidade de cada um. Então, sabemos que o talento era algo extremamente valioso. Então o Senhor depositou confiança na vida de cada um dos seus servos. Paulo diz em Efésios, no capítulo 4, versículo 7, a cada um de nós foi dado a graça conforme a medida do dom de Cristo. Por isso foi dito, subindo ele ao céu, ausentando-se, um período de tempo, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. O Senhor, antes de subir aos céus, ele capacitou a sua igreja, os indivíduos que compõem a igreja, com talentos, numa diversidade magnífica de ministérios. A Bíblia diz que a uns ele deu para apóstolos, a outros para profetas, a outros para evangelistas, a outros para pastores e doutores. E por que ele fez isso? Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério e a edificação do corpo de Cristo. Então, ele distribuiu os seus talentos para o benefício do seu reino. A chave do sucesso ministerial da igreja não está nas pessoas, mas no talento. Então, a nossa missão é negociar os talentos do Senhor até que ele venha. Terceiro,
Ele delegou trabalho conforme a nossa capacidade. Se você observar, o texto diz que cada um possui uma medida de fé, e conforme essa medida de fé, ela vai aumentando, conforme o exercício da nossa piedade, nós vamos crescendo na graça, nós vamos crescendo no conhecimento, o Senhor nos concede talentos. Se você granjear talentos, se você exercitar a sua fé, Deus vai investir na sua vida e vai te capacitar cada vez mais. Concluímos então que não existe pessoa na igreja que não tenha nenhum talento. Ao menos um talento você tem. E se você tem talentos que não são tão visíveis na igreja como é o de pregador, você deve se sentir agraciado por Deus, porque Deus conferiu a você uma menor responsabilidade, mais fácil de você cumprir, mais fácil de você não ser exortado no último dia. Então, ninguém pode dizer também que o serviço é pesado. O serviço a Deus é muito pesado. Orações todos os dias é pesado demais. Evangelizar é pesado demais. Ler a Bíblia é pesado demais. Ser diácono é pesado demais. Irmão, a Bíblia diz que Deus deu na proporção da medida de fé. Você não pode ser cobrado e exigido, como nós conversamos aqui às 5h30, além da sua medida de fé. Se você tem uma medida de fé para poder orar todos os dias de madrugada, então você vai orar. Mas se você não tem, Deus não vai te cobrar isso, mas Ele vai te cobrar conforme a sua medida de fé. E você sabe que você tem como rejeitar o mundo, a carne e o diabo em alguns aspectos para conseguir viver uma vida piedosa diante de Deus. E se é essa a sua medida de fé, por isso você será cobrado. Se Ele te deu o dom básico da fé, de servir a igreja como diácono, agradeça muito, porque você não foi chamado para ser mestre, porque você seria muito mais cobrado do que você é. Então isso dá incentivo para o seu coração de servir a Deus nas pequenas coisas, de modo muito mais prudente do que aqueles que recebem mais talentos. Então a Bíblia diz o quê? Olha só, sobre a medida de fé. De modo, Romanos 12:6, que tendo diferentes dons, segundo a graça que nos foi dado. Se é profecia que te foi dado, diz Paulo, deve exercê-la segundo a medida de fé. Paulo diz, até que todos cheguemos, em Efésios, à unidade da fé e ao pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem perfeito, à medida da estatura de Cristo. Então você deve exercitar a sua medida de fé, trabalhando com o seu talento que Deus te deu, não para si mesmo, mas para a edificação do corpo de quem? De Cristo. Quarto lugar, os homens que receberam mais talentos saíram imediatamente a granjear, tanto que recebeu 5, quanto o que recebeu 2. Obviamente, eles sabiam que seriam muito mais cobrados do que aquele outro. Agora, o que a Bíblia fala sobre isso, para você que almeja o episcopado, para você que almeja o santo ministério, para você que almeja ser um pregador do evangelho? Olha só o que o Senhor diz em Lucas 12:48: daquele que muito é dado, muito se lhe requererá, e aquele que muito é confiado, mais ainda se lhe pedirá. Ou numa linguagem mais simples, aquele que muito é dado, muito é cobrado. Tiago fala lá no capítulo 3, versículo 1: meus irmãos, não queiram muitos de vós serem mestres, sabendo que receberemos um juízo muito mais severo. Irmãos, eu tenho medo só de imaginar o encontro destes falsos profetas neopentecostais, que acumulam riquezas para si através da igreja, com o Senhor dos talentos. Você imagina no tribunal de Cristo o Senhor cobrando dessas pessoas? Eles desejaram o ministério pastoral, se é que foram chamados para isso, e estão usando do ministério pastoral para benefício próprio. Não se preocupe, um dia
Todo aquele que é chamado ao presbitério será cobrado no tribunal de Cristo, com muito maior peso. Então você que tem complexo de inferioridade, Deus me chamou para ser diácono. Irmão, você é muito mais agraciado por Deus. Você é muito mais agraciado por Deus. Amém? Mantenha os olhos aqui. Outro ponto. Quarto lugar. O que recebeu uma responsabilidade menor pode ser considerado mais agraciado e por isso deve procurar ser muito mais zeloso. Se eu sou mais agraciado, então eu tenho que procurar ser mais zeloso. Mas sabe o que acontece? O que essa parábola nos revela? É que os que recebem menos talentos têm a mania de jogar toda a responsabilidade nas costas dos que têm mais. Isso daqui que a palavra diz, ó. Ele recebeu pouco talento, enterrou e deixou o trabalho nas mãos daqueles que têm mais talentos. A maioria dos crentes hoje é ouvinte da palavra de Deus e não praticante. A maioria dos crentes hoje, eu posso citar isso, não generalizar, mas nós temos algumas exceções, colocam toda a responsabilidade no presbitério e se tornam apenas pessoas que vêm à igreja para poder ouvir a palavra, são espectadores da fé. Irmão, Deus não nos chamou para isso. Cada um de nós somos discípulos de Cristo, e conforme o talento que Deus te deu, mesmo que ele seja o talento de vir à igreja de maneira fiel em todos os cultos, evangelizar no final de semana, cuidar da manutenção da igreja através da limpeza, ser um dizimista e um ofertante fiel, seja fiel no pouco, que você no muito será colocado um dia. Deus não vai galardoar conforme a quantidade de trabalho, não. É conforme a qualidade do trabalho. O que tinha 2 e conquistou mais 2, ele também entrou no gozo do Senhor. O que tinha 5 e conquistou mais 5, entrou no mesmo gozo do Senhor do que aquele que tinha 1 e recebeu mais 1. Então, irmãos, se você é essa pessoa que tem 1 e recebeu mais 1, seja fiel nas pequenas coisas. Seja fiel no seu comportamento como crente no seu trabalho. Seja fiel nos dízimos e nas ofertas. Seja fiel nos cultos que você vem. Seja fiel ao evangelismo e ao ministério da oração. Seja fiel no cuidado da manutenção do templo. Se é diácono, seja fiel no serviço de diácono. Se é evangelista, seja fiel no serviço de evangelista. Se é profeta, pregue com sinceridade, não por avareza, sem negociar o evangelho. Se é pastor, apacenta o rebanho de Deus com temor no coração, que por certo, você fazendo assim, entrará no gozo do nosso Senhor. Diga glória a Deus. Aí a parábola passa para a segunda sessão. E a segunda sessão, versículo 19, fala que depois de muito tempo, o que aconteceu, irmãos? E ajustou a conta com eles. Voltou o senhor dos servos e ajustou a conta. Então, primeiro, se apresentou o que tinha 5 talentos. Ele logo, imediatamente, apresentou o resultado do seu trabalho e ajustou a conta com o seu senhor. O segundo também dobrou os seus talentos. Rapidamente se apresentou diante do Senhor e deu o equivalente a 4 talentos. Já o Senhor, no versículo 21, imediatamente disse, o quê? Muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco e sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Ao que tinha 2 talentos, versículo 23. Muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco e sobre muito te colocarei. Entra também no gozo do seu Senhor. Agora o que tinha 1 talento, ele se apresentou. E eu me lembro de uma frase que eu ouvi de uma senhora de uns 70 anos de idade. Ela disse para mim assim: aquele que se auto-justifica, ele não tem conserto. Fala isso com o seu irmão. Aquele que se auto-justifica não tem conserto, não. Cutuca ele e diz assim: para de se auto-justificar.
Irmãos, tem um negócio que me irrita, é você falar com a pessoa, olha, você fez isso errado. Aí ela começa a se auto-justificar, ela não admite o seu erro. Pare com isso. Seja honesto, sincero e aprenda a admitir os seus erros. Mas ele chegou já com auto-justificativas, assim como Adão. E a auto-justificativa é um sinal de que tem pecado ali. Começou a auto-justificativa, tem pecado ou não tem? Tem erro ou não tem? Adão comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal e se escondeu de Deus, ou seja, enterrou o seu talento, a sua missão de governar o jardim. Aí os passos de Deus, como um terremoto, assombram o jardim, e Adão, escondido atrás das folhas das auto-justificativas. Aí Deus disse: Adão, onde está? Aí ele apareceu: eis-me aqui, Senhor. Eu fugi, porque eu sabia que o Senhor é um Deus terrível, e a mulher que tu me destes, olha só, me fez pecar. Ele não admitiu o seu erro, ele justificou sua queda apontando para a mulher. Aí Deus: mulher. E ela apareceu. Ela disse: Senhor, a serpente me enganou. Auto-justificativa. Então esse homem, ele falou: eu sabia. Olha só, vamos ver o texto? Olha só o que diz o versículo 24. Senhor, sabia que o Senhor era um homem severo, que ceifa até onde o Senhor não semeou, ajunta onde o Senhor não espalhou. Eu fiquei com medo e me escondi. Escondi também o talento do Senhor. Agora toma aqui o que é teu. Como se isso fosse uma coisa boa. Olha só, irmão. Esse homem, nós observamos que ele não tinha nenhum amor pelo Senhor. Ele só trabalhava pelo salário. Ele só queria cumprir a sua obrigação. Ele só servia ao Senhor por aquilo que o Senhor proporcionava, e por medo de ser condenado. Tem muito crente assim, que só vem na igreja buscar a Deus por aquilo que Ele proporciona, e só serve a Deus por medo de inferno. Sim ou não? Não tem amor nenhum. Os primeiros saíram imediatamente para ver o crescimento e o desenvolvimento do reino do seu patrão. Eles receberam uma grande responsabilidade e pensaram assim: ai de mim, se eu não granjear o talento. E rapidamente chegaram alegremente na volta do seu Senhor. Eles não se esconderam do Senhor, não. Quando o Senhor apareceu, eles foram de encontro ao Senhor, sem vergonha no rosto. Foram lá e falaram: ai, Senhor, não é muito não, mas eu consegui dobrar. Aí o Senhor disse: muito bem. Imagina que alegria, irmão, você ser apresentado como noiva pura diante de Cristo, não tendo do que se envergonhar. Já este homem não. Este homem ficou envergonhado, aplicando a parábola à nossa vida. Pergunta ao seu irmão, fala com ele assim: você vai aguentar agora? Esbarra-se nele e fala assim: ó, vai ficar pesado. O que você mesmo tem feito então pelo crescimento e pelo desenvolvimento do reino de Deus? Nessa noite nós seremos realmente confrontados pelo texto sagrado. Não pense você que você vai ouvir o contexto histórico e não vai aplicar essa verdade na sua vida a ponto de ser confrontado. Aí você fala assim: mas o que significa ser confrontado? A Wikipédia, ela define confrontado como por frente a frente. Ou seja, nessa noite você vai ser colocado, meu irmão, minha irmã, frente a frente com a sua realidade, frente a frente com o que você é de verdade. Deus vai iluminar os seus olhos para que você veja quem você realmente é diante de Deus. Não haverá folhas nessa noite para você se esconder. Amém, irmãos? Graças a Deus. Você vai descobrir nessa noite, através da parábola dos talentos, qual é o tamanho da importância que você dá para o reino de Deus.
e qual é o tamanho da importância que você dá à sua própria vida. Você vai descobrir nessa noite qual é o tamanho do seu amor por Deus e qual é o tamanho do seu amor por aquela pessoa que você contempla todos os dias de manhã no espelho, cujo nome está descrito na sua carteira de identidade. Quem você ama mais? Você vai descobrir através desta parábola, que é como um espelho diante de nós e nos mostra quem é Deus e quem nós somos. Versículo de número 31 nos fala que quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os seus anjos com ele, ele se assentará no seu trono de glória, e todas as nações serão reunidas na sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa os cabritos das ovelhas. Isso é um sinal que estava tudo misturado, cabrito com ovelha, joio com trigo, crente de verdade e convertidos psicologicamente. Olha só, da mesma forma que esse Senhor chegou de viagem depois de muito tempo, nos parece que o Senhor demora a voltar, sim ou não? Jesus já advertiu de sua demora. Tem 2000 anos que ele não volta. E gerações morreram na expectativa de sua vinda. Mas ele vem. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará e virá o Filho do Homem, com seus santos anjos em glória. E na vinda de Cristo, que você fala glória a Deus e aleluia, ele se assentará no seu trono. E naquele momento será um momento de grande temor, até mesmo para os calvinistas. Deixar isso bem gravado. Para os que creem na perseverança dos santos, para os que têm segurança, né? De que não perdem de modo nenhum a beatitude salvífica. Mas todo cristão será reunido ali. E se você observar, ele vai separar os bodes das ovelhas. Aquele que dá fruto e não dá fruto. Muitas passagens, não é verdade? Olha só. Ele tem na sua mão a pá, como diz lá no capítulo 3 de Evangelho de Mateus. Subirá na sua eira, jogará para o alto com a sua pá, tanto a palha como o trigo. O trigo caindo pesado no chão, recolhe ele para o seu celeiro. A palha que não presta para nada será queimada no fogo. João capítulo 15 diz o quê? Que existem muitos ramos que foram enxertados na árvore, sim. Muitas pessoas foram incluídas na igreja institucional. Mas todo ramo que não dá fruto, o pai faz o quê? Corta e lança no fogo. Mas aquele que dá fruto, ele limpa para que dê mais fruto ainda. Segura agora. Todo cristão é chamado para trabalhar para Deus. Mas muitas pessoas mantêm crenças erradas e chegam ao cúmulo do absurdo de pensar que o trabalho na igreja é voluntário. Fala com o seu irmão, não é não. A própria Constituição brasileira pode apoiar essa ideia, mas a Bíblia repugna essa ideia complacente de trabalho voluntário. Você pensa, eu não tenho obrigação nenhuma de ficar trabalhando para a igreja, porque eu não sou remunerado, o meu trabalho é voluntário, então eu trabalho o dia que eu quiser, a quantidade que eu quiser, dou a quantidade de dinheiro que eu quiser. Essa é uma filosofia institucional criada pelo homem, que faz caridade para centro espírita, para a igreja romana. Mas aqui, no Evangelho, nós sabemos que trabalhar para Cristo é uma obrigação. Ele não fez um pedido, não, como alguém que não tem autoridade. Olha só, eu faço uma pergunta para essa pessoa que acha que o trabalho na igreja é voluntário. Pergunta para o seu irmão aí. Pergunta para ele assim, fala, irmão, você acha que Deus precisa dos seus favores? Começou a estreitar. Irmão, você acha que o trabalho é voluntário? O Senhor das almas
que criou os céus e a terra, ele tem todo o poder e autoridade para exigir obrigação das almas que ele criou, e principalmente das pessoas por quem ele morreu na cruz, ainda maior. E eu não tenho medo de te falar que se você não tem trabalhado, você está no fio da navalha. Ah, pastor, mas isso quer dizer que eu tenho que pregar, acordar 4 horas da manhã para orar igual o senhor? Nunca. Eu não sou doido. Está entendendo? Apesar que eu sou doido, sim, mas não tão doido. Isso quer dizer que na medida de fé que Deus te deu, você tem que trabalhar. Você não precisa acordar 4 horas da manhã para orar, mas você pode muito bem chegar em casa agora e não ligar o Big Brother, dobrar o joelho e orar pelos irmãos que estão trabalhando. Você pode muito bem não jejuar 3 vezes por semana, não orar 5 vezes ao dia. Você pode muito bem fazer isso, não fazer isso, mas você tem a obrigação de ser um dizimista fiel, um ofertante fiel. Isso custa muita coisa para você, irmão. Então seja fiel na medida de fé que Deus repartiu para você. Outra coisa, o Senhor dos talentos no dia final não aceitará justificativas. Ele pelejará contra todos estes com a palavra do seu poder, que é como uma espada afiada de 2 fios, que corta como juntas e medulas pensamentos e propósitos do coração. Ela vai no íntimo, e toda boca se calará, e todo joelho se dobrará, porque no dia do juízo final não tem justificativas, não haverá oportunidade. Quero dar oportunidade para o irmão fulano, não, lá quem vai falar é Cristo. Lá toda língua elétrica, falante, será controlada pelo poder de Deus, e você vai ouvir quem você é, o que você fez, e você vai ter que aceitar a exortação do Senhor, ou então a sua honra e os seus elogios. Um ponto interessante é que ele vai cobrar os resultados. Vai vivendo, crente, a vida do jeito que você acha que deve viver. Um dia o Senhor vai cobrar os resultados. Nós sabemos que o diabo não tem poder de roubar a nossa salvação, mas nós sabemos também que todo aquele que não dá fruto, será que ele é salvo? Aí que está a questão. Muitos dirão naquele dia que até trabalharam, eu profetizei em teu nome, eu curei enfermos em teu nome. Ele vos dirá abertamente: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. O Senhor, Criador do céu e da terra, Ele tem a autoridade, meu filho, de dizer até para uma árvore: amaldiçoada você está a partir de agora, porque não deu frutos. Lembra disso na Bíblia? Quando o Senhor procurou figos em uma figueira e Ele não encontrou, Ele amaldiçoou e ela se tornou uma figueira infrutífera para sempre. Se Ele tem autoridade para falar isso com uma planta, pergunta ao seu irmão: Ele não tem autoridade para falar isso com você, não? Fala assim: misericórdia. A parábola dos talentos é Deus nos colocando frente a frente com a nossa realidade e frente a frente com Cristo. É Cristo nos cobrando aquele amor que nós falamos com todo mundo que nós temos. É Cristo nos cobrando a realidade desse amor. Agora eu quero ver a realidade disso que você fala com as pessoas, se você realmente vive. O Senhor dos talentos vai estar diante dos seus servos e Ele vai fazer a seguinte pergunta: o que você fez por mim na terra, por tudo aquilo que eu fiz por você? Você tem estrutura para aguentar essa pergunta? O que você fez por mim na terra? Você foi fiel pelo menos no pouco que eu deixei para você? Ou nem no pouco você conseguiu? Depois de tudo que eu fiz por você, o meu sacrifício, a minha escolha soberana, você foi fiel? O que você tem feito com o dinheiro do meu pai? O que você tem feito com os talentos de grande valor do meu pai? Não era melhor que você dizimasse no banco
e que os irmãos cuidassem daquela finança que você trabalha para receber, para o crescimento do meu reino, do que você ter enterrado na sua vida medíocre e egoísta? Não era melhor você pelo menos contribuir com os que estão na linha de frente do que você ficar sem fazer nada? O talento que meu pai te deu é extremamente valoroso. Nem com 18 anos de trabalho você tem condições de ganhar. O favor imerecido da salvação e os dons espirituais são um valor superlativamente inestimável. Para você conseguir isso daqui, você tinha que trabalhar 18 anos sem gastar com nada, nem com alimentação, nem com vestuário, nem com subsistência. Impossível. Ou seja, nunca você por si só teria a honra de receber os benefícios, os dons espirituais, porque ele subiu ao céu e concedeu dons aos homens. Nunca você teria este privilégio. Então você é privilegiado demais. Deus colocou algo muito grande na sua mão, e você tem que honrar essa honra que te foi dada, rapaz. Irmã, com mulher a gente fala um pouquinho mais, né? Irmãos, sabe qual é a realidade? A maioria de nós não trabalham como deveria trabalhar na obra, e precisamos nos arrepender disso e mudar esse comportamento. O nosso serviço na igreja revela o nosso amor por Cristo. Lembra quando Paulo, que na verdade ainda era Saulo, foi de maneira cruel perseguir os irmãos? Quando o Senhor brilhou no seu caminho, ele disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo estava perseguindo Cristo ou estava perseguindo a igreja? A igreja. Então, quando você persegue a igreja, automaticamente você persegue a Cristo. Quando você persegue o cabeça ou o corpo, automaticamente você persegue o cabeça. E quando você serve ao corpo, você está servindo a quem? Quando você cuida da igreja, você está demonstrando amor por quem? Por Cristo. Então, à medida com que você trabalha em favor da obra, sendo fiel na medida de fé que você tem, automaticamente isso demonstra o quanto Deus vale para você, o lugar que Ele ocupa no seu coração, a importância que você dá. Se você faz mais para a sua vida do que para Deus, isso é um sinal de que você não ama a Deus sobre todas as coisas. Sejamos sinceros. Se você veio aqui para você ouvir o que você quer, você nunca vai ouvir. Se eu fosse você, eu não voltava aqui nunca mais. Mas se você quiser ouvir a verdade, esse é o evangelho que eu tenho para pregar para você. Eu não tenho outro evangelho. Não tenho duas Bíblias, uma sagrada e uma sangrada. A que eu tenho é essa, e que Deus tenha misericórdia de mim. O problema, irmãos, é que nós não temos coragem de entregar a nossa vida completamente a Cristo. O problema é que nós amamos a nossa vida. Nós estamos ainda muito seduzidos pelo mundo, não é verdade? Muitas coisas no mundo ainda enchem os nossos olhos. A árvore do conhecimento do bem e do mal, ela era belíssima à vista. Renúncia, abnegação, negar a si mesmo, tomar a cruz, não é a filosofia da igreja evangélica contemporânea, nem aqui e nem no inferno. A filosofia de hoje é o egocentrismo, a satisfação pessoal nas coisas materiais. Por isso que eles buscam igrejas que falam sobre bens materiais. Agora, você não está aqui para ser servido, meu amigo. Você está aqui para servir. Você não está aqui para ser adorado. Você está aqui para adorar a Deus. Você não está aqui para cultuar suas necessidades pessoais no antropocentrismo desenfreado, não. Você está aqui para entregar o seu serviço de adoração, a sua vida em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Isso é culto racional. Isso é culto. Naquele grande dia o Senhor vai distribuir o talento a cada um conforme o que cada um fez. E que Deus nos ajude a não sermos como esses imprudentes e infiéis, que só estão na igreja para desfrutar,
mas não contribuem com o desenvolvimento da obra. Que Deus nos perdoe hoje, porque nós vivemos realmente uma vida de infidelidade, e a palavra nos confrontou, nos expôs a nossa nudez, e temos que nos arrepender hoje aqui nesse lugar. Esse lugar é um lugar de arrependimento, não é um encontro social de amigos. Que todos nós que estamos aqui hoje, inclusive as crianças, a minha oração é essa: possam ouvir naquele dia as palavras do Senhor, possam não ter medo de encontrar com o Senhor, pelo contrário, possam ir marchando até o fim, sem olhar para trás, com segurança, e ouvir da boca do Senhor: servo bom, aleluia, fiel e prudente, porque você foi fiel no pouco, agora você vai poder entrar, eu te colocarei no gozo eterno do seu Senhor. Amém. Fique de pé.